Sobre a natureza humana no Talmud, Sanhedrin 38a. Adam Nivra Berev Shabbat. Comentam os nossos sábios que o ser humano, o primeiro casal de seres humanos, Adão e Eva, foi criado na sexta-feira, véspera do Shabbat, último dia da criação, último dia do Gênesis. Por que que ele foi criado por último, em último lugar, depois de tudo? Sheim tazuach da'ato alav emorlo, porque se ele perder a cabeça, ou subir a cabeça dele, a sua condição, e achar, se vangloriar, ou se orgulhar, ou se tornar prepotente, então se diz a ele: por que você se orgulha, por que você está se gabando? Itush kadmach, mesmo um simples verme, um inseto te precedeu na criação, veio antes de você, e quem sabe, não só cronologicamente, mas se foi criado antes de você, porque talvez ele esteja acima de você. Então se diz que o ser humano foi deixado para o fim, para ele não se vangloriar e não se orgulhar. E então se diz: olhe, outros vieram antes de você, isso significa que estão acima de você. Apesar que é uma outra interpretação, que se diz que se o ser humano cumpre o seu papel, então se fala que ele foi, que saiba que você foi criado por último, para que você encontrasse o mundo pronto para você, a mesa posta e servida, porque tudo foi criado em função de você, a criatura primordial de toda a obra divina, e por isso você foi criado por último, para que você encontrasse tudo pronto à tua disposição. Tratado Rosh Hashanah 16a, Tratado de Rosh Hashanah nos fala sobre o julgamento. Rosh Hashanah é o dia do juízo, o dia do julgamento, quando a humanidade é julgada, e é determinado o que teremos nesse ano. Rosh Hashanah é o ano novo, início do ano, cabeça do ano, o que teremos nesse ano que está por vir, as cotas de cada um, seja fisicamente, materialmente, espiritualmente. Mas acrescentam os nossos sábios que Adam nidon bechol yom bechol shah, que o ser humano ainda assim, mesmo passado o julgamento, o dia do grande julgamento que é Rosh Hashanah, o ser humano ainda assim continua sendo julgado todos os dias, e mais do que isso, a cada hora. De certa forma, esse é o motivo por que nós rezamos todos os dias. Porque poderia se perguntar, se o ser humano já foi julgado e se as cotas já foram estipuladas em Rosh Hashanah, então tudo já está determinado para o ano inteiro. Por que nós continuamos rezando durante o ano? Porque por mais que as cotas gerais foram determinadas em Rosh Hashanah, continua havendo um julgamento e avaliação do ser humano para saber como essas cotas vão vir, quando, de que forma elas irão se materializar, se elas vão fluir com facilidade e chegar no momento oportuno ou não. Por isso, a pessoa deve saber que ela é julgada todos os dias, e por isso a gente continua rezando todos os dias, e a cada hora também existe essa avaliação do ser humano. No Talmud Yerushalmi Megillah, capítulo 1, Halachá 9, os sábios nossos afirmam: Ashrei Adam sheshaat mitato keshaat lidato. Feliz o homem, feliz a pessoa que na hora da sua morte ele está semelhante à hora do seu nascimento. Feliz a pessoa cuja hora do falecimento é equivalente, igual à hora do nascimento. O que isso significa? Na hora do nascimento, aquele bebezinho, aquela criança recém-nascida, era pura, impecável, tinha uma ficha limpa, uma criança, um bebê totalmente puro, que não fez nada de errado, pelo contrário, nem teve tempo, e é uma criança pura, inocente, etc. Então, isso que os nossos sábios diziam: sorte daquela pessoa, feliz aquela pessoa que consegue devolver sua alma a Deus, que na hora do falecimento ele se encontra como na hora do nascimento. Também com a ficha impecável, também com a ficha limpa, também puro, sagrado, etc. Uma outra citação do Talmud Yerushalmi, Tratado Shkalim, capítulo 3, Mishnah 2. Adam tzarich latzet
ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום. O Yerushalmi lá nos diz que uma pessoa deve ter o cuidado de causar uma boa impressão para as pessoas, para as criaturas, da mesma forma que ela deve estar preocupada em causar uma boa impressão para Deus. O que estão querendo nos dizer os sábios aqui? É claro que a nossa consciência ela deve estar voltada a Deus. Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele vê tudo, sabe tudo. Isso deve estar presente na nossa consciência constantemente, seja antes de tomar qualquer decisão e antes de qualquer ato, e fazer a coisa, para que seja a coisa certa, a pessoa deve saber, será que eu estou correspondendo à vontade divina, será que eu estou alinhado com a vontade de Deus, essa é a coisa certa a fazer. Mas existem situações que podem ser um pouco ambíguas. Existem algumas situações onde a pessoa pode estar bem com Deus, ou seja, aquilo que ela está fazendo de fato é algo correto, é algo honesto, é algo moral e etc. Mas há um problema que aos olhos das criaturas, por um motivo ou por outro, isso pode ser mal interpretado, ou isso pode ser julgado de forma negativa, ou as pessoas não estão vendo todo o panorama e podem julgar que aqui está sendo feito algo errado. Deus, que tudo sabe, Ele sabe que a pessoa está agindo bem, então a pessoa poderia pensar, sabe o que? Eu estou preocupado, a minha consciência está voltada apenas a Deus, e as pessoas que pensem o que quiserem, nos diz o Talmud, não. Da mesma forma que a pessoa deve se preocupar em impressionar bem a Deus, fazendo o certo, agindo de forma correta, essa mesma preocupação também deve existir em relação às pessoas e às criaturas. Tomar cuidado com coisas que, por mais que você sabe que são corretas, e Deus sabe com certeza, mas se isso pode dar pano para manga, se isso pode dar margem de uma interpretação negativa, ou que as pessoas achem que está se fazendo algo errado, então você tem que cuidar disso, você tem que agir de uma outra maneira, de forma tal que você impressione, cause uma impressão positiva, não somente a Deus, mas também às pessoas.